A Avenorte Group, Gibbon Foods, preocupada em esclarecer as principais dúvidas referentes ao Covid-19 diante do cenário atual, selecionou as perguntas mais frequentes dos seus colaboradores e encaminhou ao infectologista Dr. Luiz. Confira. Olá, meu nome é Luiz Jorge, eu sou infectologista aqui na cidade de Maringá e quero tirar essas dúvidas para vocês sobre o coronavírus. Expor objetos a altas temperaturas ajuda na eliminação do vírus? Até que temperatura ele sobrevive? O vírus vai sobreviver em temperaturas de no máximo 70 graus. Em geral, ele não sobrevive em situações que ele esteja fora do corpo. Se ele estiver, por exemplo, em um local seco, ele morre em alguns poucos minutos. Se ele se expor, por exemplo, à luz do sol, ele vai também morrer em poucos minutos. A temperatura máxima que ele vai resistir num tecido, numa roupa, é de 70 graus. Mais do que isso, ele não resiste. As roupas que usamos ficam infectadas? Quando a gente atende um paciente que tem coronavírus, a gente considera que a nossa roupa fica infectada sim. Ou se você encontra uma pessoa que tem o coronavírus, você pode correr esse risco. Porém, o vírus dura muito pouco tempo na superfície, né? Ele dura pouco tempo no pano. Então a gente não precisa se preocupar se a gente utilizar roupas diferentes todos os dias. E quando a gente chegar em casa, pegar a roupa, botar na máquina de lavar e lavar com água e sabão. Papel que venha de fora corre o risco de ser contaminado? Quanto tempo o vírus permanece vivo em superfície de papel? O papel é uma das estruturas que mais consegue reter a presença do vírus. O vírus pode permanecer vivo no papel por até 9 dias. Só que se ele ficar exposto no ambiente aberto, o vírus vai durar muito menos do que isso, vai durar algumas poucas horas. Então não é para você se preocupar tanto com isso. Se você tiver um papel que circulou no meio de várias pessoas, que várias pessoas puseram a mão, o ideal é que você utilize as prevenções, use o álcool gel para poder fazer a limpeza das mãos após manusear o papel. Se estiver trabalhando com uma pessoa infectada no mesmo ambiente, mesmo usando máscara e álcool, por respirar o mesmo ar, eu corro risco? Não, você não corre risco se a pessoa estiver usando máscara e você estiver usando também. Então, se você estiver com máscara e estiver higienizando as mãos com álcool, você não vai ter problema nenhum. O uso de máscara de pano é realmente eficaz contra o vírus? O uso da máscara de pano é uma forma de proteção. A máscara cirúrgica, aquelas descartáveis, ainda é melhor do que a máscara de pano, porém a máscara de pano vai te proteger em relação ao fato de você não estar usando máscara nenhuma. Então o que a gente considera, se você não tiver a máscara descartável para utilizar, pode usar a máscara de pano sim, que ela vai te dar uma proteção adicional. O processo de lavagem das máscaras e roupas com detergente e água a 65 graus é suficiente para eliminar o vírus? Qualquer processo de lavagem das roupas, seja com água e sabão a 65 graus ou quando você lavar na sua própria casa, na tua máquina de lavar doméstica, vai matar o vírus. O vírus não consegue sobreviver em contato com a água e o sabão. A água e o sabão vão remover o vírus das roupas e vai jogar isso daí pelo esgoto. Você não vai ter mais problema com isso daí. Então, mesmo que você não lave a 65 graus, você vai ter essa proteção. Se você lavar a 65 graus, melhor ainda, você vai ter uma forma adicional de matar o vírus. Biguanida possui o mesmo efeito que álcool 70%? As biguanidas têm um efeito antivirucida e antibactericida muito bons, tanto é que eles são utilizados inclusive como desinfetantes hospitalares. Se você utilizar o álcool 70% em superfícies, ela tem um efeito muito semelhante ao da biguanida. Então, se você for limpar uma bancada, uma prateleira com a biguanida, você vai estar matando o coronavírus tão bem quanto se usasse o álcool 70%. O vírus é transmitido através de alimentos? Sim, o vírus pode ser transmitido através de alimentos. Como é um vírus que tem a sua transmissão através de secreções respiratórias, ou seja, você tosse na mão, você espirra na mão, depois você toca no alimento, você pode sim contaminar esse alimento, principalmente se for um alimento que for consumido cru. Então a gente sempre indica para frutas e verduras que você faça uma solução em que você possa deixar de molho esses alimentos antes de consumir, que você vai colocar uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro d'água e vai mergulhar esses alimentos por 15 minutos. Depois você vai lavar esses alimentos em água corrente e eles podem ser consumidos com bastante segurança. Se for alimento que for cozido, for frito, não tem problema. O vírus vai morrer na temperatura de cozimento. O vírus sobrevive em ambiente com temperatura extremamente baixa? Seria mais fácil o contágio?
Sim, o vírus pode sobreviver em temperaturas baixas, porém, ao ter o contato com a temperatura normal, ou seja, a temperatura em que a gente costuma transitar fora de freezers e câmaras frias, o vírus vai morrer em alguns poucos minutos. Então, não precisa se preocupar com a transmissão do vírus dentro dessas estruturas. Ele pode sobreviver sim, mas quando ele sai, ele acaba morrendo. O que fazer em caso de sintomas? Quais os sintomas principais do vírus? Os sintomas do coronavírus podem ser desde sintomas muito leves, como sintomas de resfriado, nariz escorrendo, o nariz entupido, você pode ter espirros, um pouquinho de dor no corpo, passando por um quadro um pouquinho mais severo, com dores no corpo, febre alta, tosse e chegando até os casos que a gente vê na televisão, com falta de ar e pacientes que têm necessidade de ir para a UTI. É importante saber que se você tiver com um quadro muito leve, não compensa ir ao médico. Às vezes você não tem a infecção pelo coronavírus, pode ser um vírus respiratório qualquer, um resfriado qualquer. E se você for para algum hospital nesse momento, pode ser que você encontre alguma pessoa na sala de espera que tem, aí sim você pega a doença. Então o que a gente orienta? Ir para o hospital, ir procurar o médico apenas se os sintomas forem mais intensos. Se você tiver febre alta, se você tiver com falta de ar, aí é a situação para você procurar atendimento. Quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? O vírus tem tempos variados de sobrevivência em diferentes superfícies. Por exemplo, no ar ele pode sobreviver no máximo 3 horas. Em superfícies lisas, como por exemplo plástico, de 2 a 3 dias. No aço inoxidável, também 2 a 3 dias. No papelão, até 24 horas. A superfície onde ele mais sobrevive é no papel, podendo chegar até 9 dias. Mas se todas essas superfícies estiverem expostas ao sol, o vírus não consegue sobreviver mais do que alguns minutos. Depois da contaminação, quantos dias levam para aparecer os sintomas? A grande maioria das pessoas que adquire o coronavírus não vai ter sintomas. De 40% a 60% das pessoas podem apresentar a chamada infecção inaparente. A pessoa sobrevive normalmente, convive com as pessoas normalmente, sem ter sintomatologia nenhuma, a pessoa não sente nada. Tá? Então só metade, mais ou menos metade, 60% das pessoas, até 40% das pessoas vai apresentar algum tipo de sintomatologia, que é aquela que eu já expliquei na outra resposta. Você vai ter desde um sintoma que parece um resfriado até um sintoma um pouquinho mais importante de gripe, chegando até aqueles quadros mais graves que precisam de UTI. Como prevenir? Você pode adotar a estratégia de você higienizar bem as mãos, lavar sempre as mãos que você tiver contato com outras pessoas ou com superfícies, por exemplo, numa circular, num ponto de ônibus, num banco, no mercado, sempre usar a higienização, seja com álcool 70% em gel, seja com água e sabão. Qual é a forma correta de se lavar as mãos? Para fazer a higienização das mãos, você tem que seguir etapas simples. A primeira, você vai colocar o álcool gel, e isso também pode ser feito com água e sabonete na sua casa. Você vai esfregar a palma da sua mão uma na outra, até espalhar bem o álcool. Depois você vai deslizar a mão no dorso da outra, lavando o dorso das mãos e entre os dedos, certo? Depois de lavar entre os dedos, você vai fazer a limpeza dos polegares, esfregando dessa maneira. Depois você vai pegar a pontinha dos dedos e esfregar na palma da mão, para limpar bem a palma da mão e a ponta dos dedos. E por fim, você vai limpar os punhos. Essa é a maneira adequada para a higienização das mãos em qualquer situação que você esteja passando.